E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenharte. Bom gente, eu sou o Elton e hoje eu vou trazer um desenho aqui pra vocês. Hoje eu vou desenhar um olho realista pra vocês, tá? Eu já fiz aqui o esboço, depois é que vem a parte trabalhosa mesmo. Bom gente, eu vou começar a fazer o desenho aqui logo depois da vinheta. Bom galerinha, voltamos. Agora aqui eu vou pintar a pupila do olho. Vou pintar ela bem preto, passando bastante grafite para fazer ela bem preto. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Mas aqui é simplesmente pintar ela, pintar a pupila de preto. Aqui eu utilizo bastante grafite para fazer essa pintura. Quanto mais camadas de grafite você puser, mais escuro ele vai ficando. Então aqui você pode caprichar no grafite. Agora eu utilizo o pincel para dar uma mesclada, uma misturada no grafite. Ao mesmo tempo em que eu vou passando o grafite, passando o pincel no grafite, ele vai dando uma escurecida. Vocês vão reparar aí que o grafite vai ficando mais escuro. Estão vendo que está escurecendo? Vou colocar esse papel aqui em cima para servir de apoio para eu não manchar o desenho. Eu vou dando uma escurecida na parte de fora da íris, porque normalmente a parte de fora é mais escura. Se vocês pegarem uma foto de referência para vocês verem, a íris do olho sempre é mais escura na parte de fora. Vou fazer um pouco de sombra aqui na parte de cima da íris, porque é onde a pálpebra cobre, e a pálpebra projeta um pouco de sombra em cima da íris. Agora aqui eu vou cobrindo toda a parte de dentro da íris com o grafite 2B, para fazer uma camada base, para onde depois eu vou fazer a textura no interior do olho. Essa camada base é para quê? Para quando eu for fazer a textura, essa parte aqui ficar por baixo da textura, para não ficar aquele branco muito chapado na imagem, porque a íris não é branca, né gente? Ela tem uma coloração um pouco mais clara do que a textura. Agora eu pego um algodãozinho e vou dando uma leve espalhada aqui no grafite, nessa base que eu fiz aqui com grafite mais claro. Eu vou passando o algodão para dar uma leve esfumada. Tem gente que prefere papel higiênico, eu prefiro algodão. Cada um. Os dois dão o mesmo resultado, o mesmo efeito. Gosto de misturar bem nas bordas também, esfumaçar as bordas, para dar aquele degradê de fora para dentro. Agora aqui eu começo a fazer as texturas. Vocês podem ver, faço uns risquinhos, umas texturazinhas de acordo com o que eu vejo na minha referência.
também na parte de fora. Vou colocando alguns traços, alguns risquinhos, umas texturazinhas. E sempre deixando ele meio separado da parte do meio ali, como vocês podem ver. Porque é a parte do meio ali que vai dar que vai fazer aquela profundidade com a camada base que eu fiz. Ele vai destacar a camada base depois conforme eu vou escurecendo a parte de fora. Estão vendo que a parte do meio fica bem destacada? Agora novamente com o algodão dou uma leve esfumaçadinha, só para dar uma diminuída nos traços que ficou. Estão vendo que a parte do centro ali está bem mais clara do que as bordas? É justamente o efeito que a gente dá quando faz uma base antes de fazer a textura. Agora aqui eu vou usar o lápis 4B para fazer mais umas texturas, umas manchas que tem na íris, mais coloridas, um pouco mais escuras, que tem aqui na minha referência. São leves manchinhas, meio que vão se juntando. Elas se aproximam as de fora com as de dentro, mas elas não se juntam, como vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo.
elas se aproximam, mas elas não se juntam, as de fora com as de dentro. Mas a textura fica bem legal, fica bem bonito. Isso, gente, não é aleatório, ok? Isso é de acordo com a referência que vocês vão fazendo. Estão vendo que a parte do meio ali, ela sempre fica um pouco mais clara do que a parte de fora? É justamente por causa daquela primeira camada de grafite. Se a gente não tivesse posto aquela primeira camada, ali ficaria branco, ficaria estranho. Mas a primeira camada que a gente botou serve justamente para isso, para não ficar aquele branco. Aqui na parte de cima eu faço as texturas um pouco mais escuras, um pouco mais fortes. Até por causa da sombra que tá ali. Isso vocês vão fazendo em toda a extensão da íris. Como eu disse, sempre de acordo com a referência de vocês. Mas isso, conforme vocês vão fazendo, vocês vão treinando, vocês vão pegando o jeito. Mas é bem simples, isso não é tão complicado quanto parece. Agora aqui eu venho com algodão, como de costume, para dar essa leve esfumada nele. Então, vendo que ao mesmo tempo em que eu estou passando, ele está mesclando os grafites, ele está deixando a parte de dentro mais clara, mas ele está fazendo um degradê de fora para dentro. Estão vendo? Ele não deixa ficar tão dividida assim a parte do meio. Claro, depois eu venho com a borracha fazendo alguns outros detalhes, mas o principal é isso, não deixar as marcas do lápis, da ponta do lápis, não deixar os riscos. Estão vendo? Ele está mesclando os tons ali e não está deixando aqueles riscos tão evidentes. Ó, estão vendo? Eu venho com a borracha agora e vou fazendo os detalhes, ó. Os detalhes de luz, estão vendo? Os brilhos do olho eu faço depois com a borracha. Dos dois lados. Ó, aqui eu já fiz. E agora eu venho aqui desse outro lado, fazendo o contorno de acordo com o brilho que eu já tinha desenhado. Eu já tinha estipulado antes de fazer a pintura. Em alguns momentos, essa borracha que eu estou utilizando agora não me deixa ter uma precisão muito grande. Para isso que eu pego essa aqui, a Mono Zero. Essa aqui é uma borracha muito boa e a precisão dela é bem melhor, porque ela tem a pontinha bem fininha. Então a precisão na hora de apagar os meus desenhos, na hora de fazer alguns detalhes, ficam bem mais evidentes com essa borrachinha.
É muito boa para fazer detalhes. Venho com o pincel agora para dar mais uma escurecida na parte de fora, estão vendo? Mais uma mesclada. Para deixar mais em evidência o brilho do meio, estão vendo? Agora que eu utilizo uma lapiseira com grafite 05 4B para fazer os cílios. Os cílios tem que tomar bastante cuidado porque ele tem que começar grosso e terminar fininho. Então vocês têm que tomar bastante cuidado para dar uma afinadinha nas pontas, estão vendo? Os cílios são de acordo com a referência. Eu sempre faço os cílios primeiro antes de fazer o sombreamento da pele. Por quê? Porque se eu tiver que apagar os cílios, se eu fizer algum pelinho errado, eu posso apagar sem problemas. Se eu fizer primeiro a pele e depois os cílios, se eu tiver que apagar os cílios, eu vou ter que apagar a pele também. Então eu vou acabar estragando a textura que eu faço na pele. Então por isso eu sempre opto por fazer os cílios primeiro. Claro, depois que eu termino de fazer a pele, normalmente eu ainda dou mais uma ajeitada, vamos dizer assim, nos cílios, para evidenciar um pouco mais. Mas normalmente eu faço primeiramente os cílios. Agora eu já começo a fazer a pele, tá vendo? Para fazer a pele eu faço traços sempre na mesma direção, como vocês podem ver. Eu faço ela sempre na mesma direção. Eu não faço ela com riscos usando lápis para lá e para cá, para lá e para cá. Eu simplesmente risco de uma ponta a outra, sempre na mesma direção. Para quê? Porque aqui, para poder dar a textura da pele, a
pintura ela tem que ser meio que rachurada, com um monte de risquinhos, para poder fazer a textura, como vocês estão vendo ali. Para fazer aqueles risquinhos ali, se eu riscasse para lá e para cá, o lápis, ele ia sumir essa textura. Por isso que eu gosto de fazer sempre no mesmo sentido. Aqui eu passo o algodão para dar uma mesclada no tom do grafite, para não ficar os riscos tão evidentes. Eu quero a textura, mas eu não quero os riscos muito evidentes. Aqui mais uma vez eu utilizo a borracha mono para fazer alguns detalhes de brilho no canto do olho. Tá vendo? Ó? Primeiro eu passei o grafite, agora eu passo a borracha para fazer os brilhos. Porque o canto do olho é o olho inteiro, na verdade, né? É algo muito úmido, muito molhado. Então quando a luz reflete, deixa sempre esses brilhos. E aqui no canto do olho isso fica muito evidente aqui na minha referência. Por isso eu utilizo a borracha para fazer esses brilhos mais acentuados. Agora eu utilizo novamente a lapiseira para fazer o reflexo dos cílios, que pega no olho. Estão vendo o reflexo dos cílios? Dou uma esfumaçada no canto para não ficar tão chapado e venho novamente com o lápis escurecendo mais um pouco. Agora aqui novamente no interior do olho, no interior da íris, eu utilizo a borracha para fazer alguns detalhes mais claros, estão vendo? Como eu havia comentado antes, que eu ia ter que voltar para fazer isso. São alguns detalhes bem minuciosos, não precisa, não tem que apagar tudo, são só alguns detalhes para suavizar.
Aqui na textura da pele, gente, eu utilizo a borracha mono, dando leves batidinhas para fazer os brilhozinhos dos poros da pele. Que aqui na minha referência eu vejo que tem bastante brilhos nessa parte aqui. E aqui eu utilizo a borracha justamente para fazer esses brilhozinhos da pele. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas aqui pra mim tá bem em evidência esses brilhozinhos que eu vou fazendo. Isso tudo com a borracha. Agora eu venho finalizando os cílios. Agora eu vou fazer o restante dos cílios que eu preciso que consta na minha referência. Como eu já fiz a pele atrás, agora eu posso fazer os cílios, terminar os cílios. Agora eu sei que os cílios já estão certos, no lugar certo. Eu vou terminando eles. É isso aí, galera, então. Tá aí o desenho pronto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aí embaixo nos comentários sobre o passo a passo, sobre as técnicas que eu utilizei aqui, luz, sombra, pelos, enfim. Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado e quem não for inscrito no canal, por favor, inscreve aqui, pode curtir, compartilha. É isso aí, brigadão!